Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série Tudo sobre Jesus. E no fim, meu lindo, a gente precisa entender que desde a primeira série, direção, sabe, esperança, vida nova, todas, sempre, desde sempre, é tudo sobre Jesus. Mas esta é a última mensagem desta série. Eu tenho certeza que já tem alguma série nascendo e que em breve estará aqui no canal, e a gente não vai falhar. Na próxima segunda, ela provavelmente já estará por aqui. Fica comigo até o final dessa mensagem. O tema é muito importante, muito necessário. Parece que Deus me esqueceu. Agora, só um pedido rapidinho. Se você ainda não curtiu o vídeo, olha aqui embaixo, tem um joinha, curte. Quanto mais você curte, quanto mais pessoas fazem, mais longe a mensagem vai. E é isso que importa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Eu normalmente começo lendo o texto bíblico. Eu normalmente leio e logo em seguida eu faço a menção da jornada necessária para compreendermos aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero que o que vamos ler seja a resposta final para a pergunta que é o tema da mensagem. Parece que Deus me esqueceu. Eu estou num auditório com várias pessoas aqui. Eu queria que você fosse sincero. Em algum momento você já teve essa sensação sobre a sua vida? Não é só eu. Não é só eu. Eu, Dave, tive alguns momentos que disse exatamente assim: parece que Deus me esqueceu. Já tive momentos na minha vida que eu disse assim também: parece que Deus não me ouve mais. Já tive outros momentos que eu disse: parece que Deus não fala mais comigo. Já tive momentos que disse: parece que na verdade Deus não tem esse chamado com a minha história. Porque isso é nós. Dúvidas atrás de dúvidas, questionamentos atrás de questionamentos. E talvez o que mais dói é ser esquecido. Sabe, quem experimentou essa sensação sabe que existe uma diferença entre ser esquecido para abandonado. Abandonado, a intenção ela é anterior. Você quer abandonar, você quer deixar. Esquecer não, esquecer é você estava olhando, mas de repente perdeu a atenção e se esqueceu. Quando nós olhamos para a Bíblia, algumas histórias, os seus personagens tiveram exatamente esta sensação. Mas incrível é que nós que contamos, porque sabemos o começo, o meio e o fim da história, já sabemos que eles nunca foram esquecidos. Porém, quem estava na história, no meio dela, sentiu-se assim. Perceba que o ponto de vista determina a percepção da realidade. Às vezes quem está na história não consegue ver Deus trabalhando, e quem está fora tem a nítida visão que Deus está trabalhando. Histórias inacabadas nos passam a sensação que muitas das vezes ficará desta maneira. Porém, histórias acabadas é muito mais fácil de dizer aonde Deus agiu, e em momento nenhum Deus esqueceu. Quando eu prego,
eu faço o exercício de me colocar no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar de José, para entender a dor, para entender a percepção, para entender a angústia. Quando eu prego de Noé, eu me coloco no lugar. Vice-versa, em todos os personagens. O único que é difícil de se colocar no lugar é Jesus. Porque daí a gente vai para um outro nível. O meu desejo é ser como Ele é, mas essa batalha ela é muito mais longa do que eu imagino. Eu estou caminhando, eu estou correndo esta corrida, mas ela não é de curta distância, ela é longa. Paulo diz que esse é um processo paulatinado. Mas olha, as minhas últimas mensagens que eu tenho ministrado, interessante porque teve uma sequência. Eu falei, não na série, mas nos lugares que a gente passou nos últimos dias. Eu falei de José, eu falei de Noé, de quem mais foi? José, Noé, vaso nas mãos do oleiro. Essa foram a sequência das minhas últimas mensagens. Noé, José, vaso nas mãos do oleiro. O vaso na verdade não é um personagem. O vaso é a identificação nossa. Nós somos o vaso. Então, não me coloquei no meu lugar, é o meu lugar. Mas os três têm uma coincidência. Em uma etapa da história, ambos aparentemente são esquecidos. Ambos aparentemente são deixados de lado, porém não abandonados. A impressão é esquecidos. Olha só, Noé, ele recebe uma promessa de Deus, que seria salvo do dilúvio. Deus disse, construa uma arca. Deus deu o projeto, e Deus fez assim, ó, e o deixou para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Lembra o que Deus faz, o que é para nós fazer. Deus disse, eu vou mandar a chuva. E Deus disse para Noé, construa a arca. Eu quero que Deus faça agora. Mas se Deus fizer agora, você não tem arca. Então, a Bíblia diz que Noé ficou aparentemente esquecido por 120 anos. Só que eu vou te dizer uma coisa, Noé nunca foi esquecido. Deus estava assim, ó, esperando a arca terminar. Às vezes a gente pensa que nós fomos esquecidos. Deus só está assim, esperando você fazer aquilo que só você pode fazer. Deus me esqueceu. Pare de reclamar e faz aquilo que Deus te mandou fazer, porque o próximo passo está atrelado à tua missão ficar completa. Se Noé tivesse construído a arca em 80 anos, a chuva viria depois de 80 anos. Se Noé tivesse construído a arca em 30 anos, a chuva viria depois de 30 anos. Ou seja, Deus não esqueceu Noé, por mais que pareça que foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí a gente chega em José. José teve um sonho. Que lindo! Aí a Bíblia diz, José sonhou um sonho, e logo em seguida contou para os irmãos. O pau torou. Os irmãos já quiseram matar José, e já pegaram José, já lançaram numa cova, já venderam José. Ai. E é nesse momento que a gente diz, cadê Deus da história de José? Viver processos não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, significa que Deus lembrou-se de você. E porque lembrou-se de você, despendeu sobre ti uma grande missão. Mas para que a missão aconteça, você vai ter que viver o processo. Processos doloridos não significam que Deus se esqueceu de você. Não. Pelo contrário, Deus está zelando
por você, para que tudo aquilo que Ele planejou aconteça. Interessante isso, porque quando nós estamos no processo, a coisa mais difícil de enxergar é Deus. Quando nós estamos sendo esmagados pelo processo, é exatamente isso que a gente sente. Deus não está aqui. Deus está. Só que Deus está assim, ó. Não está interferindo, porque é o seu processo e é necessário para você. Aí quando a gente vai para o vaso, a figura do vaso para nós, a gente vê exatamente tudo que está nas outras histórias em um processo. O Deus que escolhe aquilo que ninguém escolhe, o Deus que vê aquilo que ninguém vê, o Deus que leva para suas mãos aquilo que ninguém levaria e transforma em algo de valor. Mas para que aquilo aconteça, precisa de um processo. As mãos do oleiro. E aqui o Senhor tira as imperfeições. E chega um momento que a Bíblia diz que o oleiro pega o vaso, abre o forno e coloca no forno, fecha o forno. E é nesse momento aonde também nós temos esta nítida sensação: Deus esqueceu de nós. Eu tenho 31 anos de idade e eu já vivi, parece que todas essas fases, sabe? Dor, provação. Eu parece que sou muito novo, mas eu olha, tretas e tretas. E eu também já vivi o forno, já vivi o deserto, já vivi. E a pergunta é: quem nunca viveu? O problema é a minha percepção neste lugar. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem, para que você que talvez esteja neste lugar altere a sua percepção sobre o que você está vivendo. Eu vou começar a partir de agora a te responder as tuas dúvidas. Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15, diz a palavra: pode uma mulher esquecer a sua criança que mama, que não teria compaixão do seu filho no seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. A palavra de Deus para você é: todo mundo pode te esquecer. Seu pai, sua mãe, seus amigos, cônjuge, filhos. Porém, o Senhor jamais esquecerá de você. Em todo o tempo, por mais que você não veja, os olhos do Senhor estão sobre você, as suas mãos estão sobre você, os olhos estão sobre você, os ouvidos estão inclinados para você. E se você intencionalmente clamar e gritar por socorro, tenha certeza que no meio de um cenário onde parece que você foi esquecido, haverá uma resposta. E agora escute, talvez esta mensagem é uma resposta. Porque eu, em alguns momentos da minha vida, eu só precisava de um menino. Eu só precisava de um profeta, eu precisava de um pastor, eu precisava de um amigo que olhasse nos meus olhos e dissesse: ei, lindo, por mais que os teus olhos não estejam vendo, por mais que você não esteja sentindo, por mais que tuas mãos não estejam tocando, por mais que os teus ouvidos não estejam ouvindo,
Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está, sabe, se movimentando ao seu favor. Deus é real, você pode esquecer dele, mas ele não esquece de você. Por mais que os teus olhos não contemplem, ele está. Para onde eu irei da tua face? Tu me sondas e me conheces. Se eu for no mais alto, tu estarás. Se eu for no mais profundo, lá estarás também. Tu me sondas e me conheces. Ele não esqueceu. Eu só quero que isso seja fôlego para você, sabe? Então eu não vou parar. Então eu não vou desistir. Se Deus não me esqueceu, então parece que sim, mas se Ele não me esqueceu, eu vou continuar. Porque se os homens da Bíblia tivessem a percepção que nós temos, mas as atitudes que seguem as nossas percepções, nós não teríamos as histórias deles escritas aqui. Se Noé, em um determinado momento da vida dele, dissesse: Deus me esqueceu, eu não vou mais construir essa arca. E se José, em algum determinado momento da vida, pensasse: eu estou preso, virei escravo, nenhum daqueles sonhos que Deus disse que era comigo, na verdade é a minha realidade, não teria a história dele aqui. Se o vaso de barro não deixar o oleiro completar a obra, nós nunca saberemos aquilo que Deus tem para nós. Se volta e meia quebrarmos por nossas próprias decisões, atrasaremos aquilo que Ele tem para nós. Então, ao invés de você dizer: parece que Deus se esqueceu de mim, diga: talvez eu não esteja atento ao agir do Senhor em minha direção. Sabe, mude. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez eu ainda não tenha completado aquilo que só eu tenho que fazer. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, a palavra é o manual. Ele não esquece de ninguém. Então, eu termino dizendo para você uma coisa maravilhosa. Às vezes, a nossa percepção que Deus esqueceu é porque não temos mais a voz de Deus sobre nós. Parece que a gente não fala mais com. Quer ver? Vou falar um exemplo bem engraçado. Você já ligou para um amigo e quando ele te atendeu, ele falou assim: eu estava lembrando de você agora. Já teve isso? Você liga para alguém e a pessoa diz: rapaz, eu estava pensando em você agora. Como eu saberia que você estava pensando em mim agora se eu não te ligasse? E se você não me ligasse, como eu saberia? A resposta é óbvia: nunca. Como saberei se Deus está pensando em mim agora? De que maneira eu sei se Deus está olhando para mim agora? De que maneira eu sei se o que Deus tenha é real e ainda está de pé? Simples. É para ligar? Não. Entra no teu quarto em secreto, tranque a porta, dobre os joelhos, e o teu Pai em secreto te ouvirá e publicamente o recompensará. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. É que no final de tudo a gente descobre uma coisa: parece que Deus me esqueceu, sendo que na verdade a sensação é o contrário.
É Deus olhando para você dizendo: parece que Ele me esqueceu. Porque se lembrarmos do Senhor, nossa missão será constante, nossos olhos estarão voltados para Ele, e a nossa vida será vibrante no Senhor. Essa é a diferença, essa é a percepção correta. Mude a visão, mude o paradigma de análise, e você vai ver exatamente o que a palavra diz. Ele não esquece. É a nossa percepção que em determinados momentos da nossa história se alteram. Ponto. Na verdade, eu entendi depois de muito tempo, uma experiência que eu tive com o Senhor que respondeu esta mensagem. Eu já devo ter contado ela algumas vezes e eu quero terminar com ela. Eu tive encontro com Jesus com 19 anos de idade. Me apaixonei loucamente pelo Senhor. Mas quando eu era adolescente, quando eu era menino, eu já tinha sido experimentado pelo Senhor várias vezes. Já tinha tido experiências com Jesus, promessas que tinham sido feitas. Mas olha, eu me esqueci do Senhor dos meus 16 aos 19. Eu me esqueci. Aí, olha que interessante. Quando voltei para Jesus, me apaixonei loucamente por Ele, incendiado por esse amor e por essa paixão. Comecei a ter experiências novamente com o Senhor. E um dia, eu estava dentro de um estúdio da rádio onde eu trabalhava, e sentindo uma glória de Deus extraordinária naquele estúdio, eu briguei com o Senhor. Dave, briguei com o Senhor. Sabe o que eu disse para Jesus? Senhor, se eu tivesse te conhecido assim antes, eu jamais teria te deixado. Por que o Senhor não se revelou a mim desta maneira antes? Sabe o que foi interessante? Porque o Senhor podia ter falado para mim assim: cala a boca. Não podia? Viaja, maluco. Sabe o que o Senhor fez? Os meus olhos fecharam, e como se fosse uma mão me levou assim para dentro de um quarto. Essa é a minha experiência. Havia um ser de luz do meu lado, e quando eu abri os olhos para ver, tinha um adolescente deitado na cama, de bruço, virado para o lado esquerdo. Era eu. Eu me vi quando eu tinha a percepção que o Senhor tinha se esquecido. Eu me vi, e foi uma das cenas que mais me fizeram chorar. Um ser de branco passou por mim, sentou na cama, colocou a mão nos meus ombros e balançou. E este ser tinha voz de choro, e ele dizia: acorda, Dave, acorda que eu quero te usar, eu tenho um plano contigo. Acorda, Dave. E eu não acordava, e vendo a cena eu dizia: acorda, Dave, acorda, garoto, é o Senhor te chamando, acorda. Mas eu não ouvia, eu não percebia. Deus nunca se esqueceu, mas eu fui para tão longe que o meu coração se fechou, meus ouvidos se fecharam, meus olhos se fecharam. Mas Deus sempre esteve no mesmo lugar, no mesmo jeito, da mesma forma. Deus nunca se esqueceu. Eu me lembro que eu abri os olhos no estúdio de rádio e eu dizia: Jesus, me perdoa, eu te esqueci, o Senhor nunca me esqueceu. E é essa percepção que você precisa ter. Deus nunca te esqueceu, é você que esquece dele diariamente. Somos nós que
ocupamos a nossa vida com uma rotina tão maluca que a gente esquece do Senhor. E aí quando tudo dá errado, a nossa fala é: Deus me esqueceu, sendo que na verdade quem passou tempo sem lembrar dele foi a gente. Dobre os joelhos, ligue, contato. Jesus, o Senhor ainda está aí? Pode ter certeza que Ele vai falar assim: no mesmo lugar que você me deixou da última vez. Desta vez vai ter um apelo no final da mensagem. Se você completou e ouviu todas, você chegou no final. Você entendeu o que precisa mudar, você entendeu o que precisa ser feito. E agora vai ficar gravado para que você aqui, que me ouve, e você que está na sua casa, onde você estiver, possa tomar uma decisão. No fim, ouvir não muda nada a nossa vida. Saber que Deus não nos esqueceu não muda nada. O que muda é o que eu faço a partir daquilo que eu ouço. E talvez a percepção que invade o seu coração, a visão é: eu abandonei o Senhor, eu fui embora e nunca mais voltei. Então, lindo, que bom que a mensagem chegou até você, porque chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você tomar a melhor decisão da sua vida: voltar para casa, para a presença do Pai. E a segunda pergunta é para você que nunca se entregou a Jesus, e que talvez nem para você faça tanto sentido esse negócio de: será que Deus me esqueceu? Porque para você nem realidade sua Ele era. Mas se eu dizer para você que sempre foi, você acredita? Pode não ser de você, mas sempre houve uma expectativa de Deus a seu respeito. E você lutou muito, sabe? Demorou tempo para que talvez esse apelo chegasse até você. Está na hora de você tomar a melhor decisão da sua vida. É se entregar a Jesus de verdade, para que tudo aquilo que você ouviu seja a realidade da sua vida. A pergunta que me fazem sempre, quando eu faço o apelo, é essa aqui: mas eu vou ter que mudar muito? Vai. E vai mudar tanto que você não vai nem se reconhecer no espelho. Vai. E vai ser tão profundo que você talvez tenha vergonha do que era antes de Jesus. Mas depois que Ele entrar na sua história, você nunca mais será o mesmo. O Evangelho deixa de ser uma mera filosofia e se torna a prática da sua vida. Jesus deixa de ser um hóspede e se torna um morador dentro de você. E a vida muda a partir daqui. As visões, percepções, tudo se altera, porque agora há uma esperança. E viver com Jesus é brilhante, incrível, extraordinário, lindo, maravilhoso. Mas faz eu parar de sofrer? Não. A vida é igual, a tempestade, o sol, a chuva. Mas o que muda então? Meu coração. A esperança, a percepção sobre tempestades aonde todo mundo morre. Eu creio em um Deus que anda por cima. Essa é a percepção que muda. A fé, o firme fundamento naquilo que os meus olhos não veem, mas creio. É isso. Distingue de pensamento positivo, distingue de sorte, distingue de acaso. Agora é Deus controlando. 2 perguntas, uma resposta. E a resposta, ela é importante para você e para quem caminha com você. Aqui no auditório, aonde você estiver, eu quero ouvir, entender e saber a tua resposta. Você responde, eu oro, e palavra após palavra você vai repetir. Só que essa decisão não pode ser forçada. Por isso que eu entendo muito bem qual é o meu chamado. Não sou eu que convenço, eu pergunto. Não sou eu que decido, é você que decide. Eu pergunto. Eu sou o pregador, mas essa palavra não é minha.
é dele. É eu que apareço no vídeo, mas a glória é dele, porque é tudo sobre Jesus. É a minha voz que você ouve, mas a presença que você sente não é minha, é dele. Aleluia. E se você quer dizer sim, aqui no auditório, aonde você estiver, levante uma de suas mãos agora, aonde tiver alguém para tomar essa decisão. Na sua casa, no carro, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. Não vai levantar a mão, tá? Senão vai ficar estranho. Mas coloca a mãozinha no coração. Feche os teus olhos e palavra após palavra repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Reconheço que sou pecador, que sou frágil, falho. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão na sua casa, aonde você estiver, essa decisão é extremamente séria e ela é profunda sobre a sua vida, e haverá frutos desta decisão. Busque continuar a caminhada com Jesus. Não pare neste vídeo, porque ele não é suficiente. Não pare neste canal, porque ele não é suficiente. A vida com Jesus é muito mais incrível do que um vídeo na internet. A vida com Jesus é real, é no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua comunhão. Busque mais, vá além, se desgarre de uma realidade pequena para viver algo extraordinário. Em nome de Jesus, amém.
come and gone, and I'm not where I long to be. Snowfall on the city streets, but it ain't Christmas to me. My loved ones gathered round, but there's an empty space nearby. I'm 1,000 miles away, and I'm not by their side. I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie. I'm away from home for the Yuletide, seeking mistletoe and missing you by my side. Driving through the city streets on this cold December night, every corner shining bright with a neon Christmas light. Oh yeah. Red and green and blue and white, dancing in the evening sky, bringing joy and radiance as the snow begins to fly. Away from home, I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie. I'm away from home for the Yuletide, seeking mistletoe and missing you by my side. Wondering if I should have taken the last flight. The red eye from Los Angeles arrived just on time. It's 3 a.m. and I'm thinking, would my presence be a present? I hope we'll be alright. I'm away from home for the Yuletide, missing heaps of snow and Grandma's cherry pie.